Vai, meu Eu pensei que amor! era tu que ia falar. Era tu. Ai, era. Vai, pausa. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Júnior. E eu, Stephanie, estamos aqui para falar sobre o tema namoro cristão e as dificuldades enfrentadas. E esse primeiro vídeo será uma primeira parte, nós vamos fazer outra parte sobre esse tema. E essa primeira parte é sobre as enquetes que eu coloquei no meu Instagram, certo? E vocês responderam de acordo com a opinião de vocês, certo? E vamos iniciar, né? A primeira pergunta foi: sexo antes do casamento é pecado? E aí, vocês responderam sim, responderam 92% e não 8%. E aí, o sim ganhou aqui, né, meu amor? E aí? Fala um pouco sobre isso. O sexo antes do casamento é um ponto muito importante no relacionamento. Porque, falando não biblicamente até agora, mas o sexo antes do casamento é um dos fatores, é uma motivação que faz com que você queira casar. Se você tem relação antes do casamento, essa motivação ela se perde. Então, além de ser pecado, se você faz fora do tempo, você acaba deixando seu relacionamento, a ponto de não mais querer casar. Uma vez eu conversei com uma jovem e eu perguntei para ela o seguinte: ela disse, meu namorado tá frio comigo, tá dizendo que não gosta mais de mim. Aí eu perguntei, você já teve relação com ele? Ela disse, eu tive. Então eu disse, então foi esse o ponto. Tem pessoas que só te usam e pronto. Então não seja fácil. Não se entregue antes do casamento. Se guarde para isso, porque esse é um dos momentos mais lindos e preciosos que Jesus deixou. E se você faz ele fora do tempo, que é o que o diabo quer, então você acaba pecando contra Deus, você acaba desagradando a Deus, porque o intuito do coração de Deus é que você case para que você desfrute dessa bênção que é o sexo, que é ter o relacionamento se tornando uma só carne ali. Então você vai desfrutar dessa bênção. Então quando você obedece a Deus, as bênçãos de Deus elas se concretizam na sua vida. Quando você cumpre os princípios, Deus vai lá e cumpre as promessas. Então não quebre os princípios. Então obedeça a palavra e você vai ter um relacionamento duradouro e saudável quando você assim fizer. Porque Deus ele fala que a imoralidade sexual ela é obra da carne. E quem vive na carne não pode agradar a Deus. Então não se deixe levar. Ah, mas meu namorado quer ter relação e se eu não fizer ele quer terminar comigo. Então termina, porque isso não vem de Deus. Se a pessoa quer te forçar a ter relação com ela, termina, porque isso não vem de Deus. Exatamente, sem levar em conta que o sexo é algo instituído por Deus, né? Ele instituiu isso para algo precioso acontecer dentro do casamento, né? Então, isso deve acontecer somente quando você estiver no seu matrimônio ali, com o seu esposo, né? E é isso. Vamos lá para a segunda. Segunda pergunta: ciúmes é bom no relacionamento? E aí, o que, é que vocês acham? Vocês colocaram lá que sim, colocaram 58% e não 50%, né? Ficaram meio duvidosos, mas disseram que sim, ciúmes é bom no relacionamento. E aí, meu amor? Olha só, o ciúme ele tem um limite. Qual é esse limite? A Bíblia fala que o amor não arde em ciúmes. Quando se fala no arder em ciúmes, é aquele ciúme exagerado. Aquele ciúme que não tem limites. Aquele ciúme que tem até ciúme de um abraço de um amigo de forma respeitável. Esse é o ciúme ao extremo. E eu já fui muito assim. Ninguém melhor do que eu para falar isso. Eu fui muito ciumento, até o vento que passava eu tinha ciúme. Então era muito ciumento. E isso desgasta tanto o relacionamento. Tem mulheres que não gostam e do mesmo jeito tem homem que não gosta. Então, onde é que entra o ciúme aí? Quando é que ele se torna bom? Quando ele está moderado, quando ele está no limite. Como assim, Juni? Tem como ficar moderado? Sim. Se você vê um exemplo, sua namorada, ela abraça um amigo dela e o amigo dela dá um abraço mais diferente, né? Diferente dos demais. Então você tem que chamar a atenção. Olha, esse abraço foi assim, eu não achei tão legal com, com beijos no rosto, entende? Então, até esse ponto, você tem que chamar a atenção. Não é arder em ciúmes, mas é um ciúme que, de uma forma saudável, vai fazer com que o relacionamento de vocês flua. Porque se não tem o ciúme de forma moderada, acaba se tornando muito uma libertinagem e acaba chegando ao ponto de alguém se bandear e acabar errando em algum ponto. Sempre é bom que tenha aquela pitadinha de ciúme, né?
sempre é bom que tenha no relacionamento, mas você não pode exagerar, né? Como ele falou, você não pode arder em ciúmes, né? Você tem que ter o ciúme moderado, né? Então, vocês colocaram aqui que é bom o ciúme no relacionamento. É bom, mas que seja moderado. E tem gente que ainda diz assim, eu já ouvi isso. Meu namorado, ele não me ama porque ele não tem ciúme de mim. Ter ciúme não é sinônimo de amar, né? É um sinônimo de você ter um cuidado de uma certa forma com o seu relacionamento. Porque querendo ou não, quando você vê alguém com olhares mais profundos, diferente pro lado da sua esposa, pro lado da sua namorada e vice-versa, você já fica meio assim. Porque querendo ou não, é a partir desses pontos aí que começa a ficar mais profundo, entende? Então você tem que chamar a atenção e a pessoa em sua maturidade ela tem que entender que aquilo não faz bem e ela tem que deixar. Por isso que o relacionamento ele tem que ter renúncias, tá bom? Exatamente. A próxima pergunta é: namorar é só beijar ou mais conversar? E aí, gente? Vocês colocaram aqui que beijar 50% e conversar 50%. Ficaram aí empate, né? Namorar é só beijar ou mais conversar? E aí, meu amor? Essa questão também é muito importante, porque às vezes pelo fato de muito beijar, muito abraço, às vezes o casal, você vê que às vezes um senta do lado do outro e troca duas palavras, é mais beijando, é mais cheirando ali e não troca nenhuma palavra. Um relacionamento que ele não tem diálogo, ele dura pouco tempo, ele tem curto prazo. O relacionamento só é duradouro quando ambos conversam e alinham as expectativas. O 2 em 1 só funciona quando você está alinhado, conversando com o seu cônjuge, o que vocês pensam em relação ao futuro. Vocês têm que conversar sobre as coisas que vocês acham importantes, que vai fazer bem no relacionamento de vocês e no futuro de vocês também. Não usar a boca só pra beijar, né? Exatamente. Vocês devem usar a boca também pra conversar, gente. Conversar. Beijar é bom, claro, mas tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo. Isso é muito importante, é essencial para o casamento também, Com né? certeza. Então E também tem um ponto muito importante e que às vezes acaba também destruindo de certa forma, é que às vezes ambos, não, ou um lado ou outro não quer tanto o beijo, né? Isso acaba destruindo. Ou vice-versa, ambos não querem conversar bem, isso acaba destruindo. Então tem que ter moderação. Tem que ter o beijo, os beijos, né, os abraços, as carícias, mas não pode faltar a conversa, o diálogo e a alinhação de expectativas. Sim, isso é muito importante. Aí entra essa próxima pergunta também aqui, certo? No namoro cristão, pode beijar mais quente? E aí, vocês ficaram em empate, né? Se é mais pra beijar ou é mais pra conversar. Mas e aí, no namoro cristão, pode beijar mais quente? Vocês colocaram aqui que sim, 60% e não 40%. Disseram que pode. Olha só. Nessa daqui já tem gente dizendo assim: não sei o que é isso, beijar mais quente, que é isso. Né? Tem gente dizendo isso. Então essa questão também é um dos pontos que muita gente acaba pecando. A gente volta lá para a primeira pergunta, o sexo antes do casamento. Pelo fato de ter o beijo mais quente, alguma pessoa, uma hora ou outra, ela não vai entender o seu limite, vai ultrapassar o limite e vai cair em pecado. Acontece bastante. Então, onde entra o beijo mais quente? Você está comemorando 1 mês de namoro, 2 meses de namoro. É muito bom você dar um beijo mais quente, você dar um abraço mais apertado, mas que seja com limites, que seja... Olha só, a gente sempre vai tocar no ponto da moderação. Se não tem moderação, se não tem limites ali, aí você ultrapassa os limites e acaba caindo, tá bom? Então, quando se trata do beijo mais quente, você tem que entender. A cada um tem que entender o seu limite. Ela entende o dela, eu entendo o meu. Quando a gente vê que a gente está ultrapassando o nosso limite, a gente para e pronto. A gente começa a conversar, tudo bem. O ponto-chave é o casal entender o limite de cada um, né? Na verdade, essa é a palavra-chave, limites, né? Exatamente. Tem que ter isso. Exatamente. Então, pode sim beijar mais quente, mas não todo dia. Porque se você beijar todo dia, vai começar a entrar num ciclo vicioso. Vai chegar um momento que você não tem mais controle sobre o assunto, sobre essa questão. Vai começar a beijar, e quando dá fé estão pegando um na parte do outro, alguma coisa do tipo. Esse é outro ponto muito importante também. Entende? Então, tem que ter muito cuidado porque começa pelo beijo. Exatamente. É uma das partes que nos estimulam a tomar decisões, às vezes, precipitadas. Então, tome muito cuidado no beijo, entende o teu limite, entende o teu parceiro também.
Exatamente, isso aí. A próxima pergunta. Você namora pra casar? Essa daqui eu coloquei lá um parênteses, né? Só para os namorados responderem, né? E disseram aqui sim, 51% e não 55%. Olha só, gente. Você namora pra casar? Disseram que não. A maioria, né? Esse outro ponto hoje tem se tornado muito comum na sociedade não casar, mas se juntar. Porque é tudo muito fácil. Pela questão da condição financeira e pelo fato de, não deu certo, vai um pro lado, outro pro outro. Já ouvi muita gente dizer isso pra mim. Júnior, pra que casar, cara? É só um papel, é só uma aliança no dedo. A gente se junta, pronto, vai um pro lado, outro pro outro, não deu certo, acaba. Só que não é bem assim. Quem instituiu o casamento foi o próprio Deus. Lá em Gênesis ele disse assim, ó, deixa o homem pai e mãe e una-se sua mulher, tornando-se uma só carne. Sempre foi o desejo de Deus, sempre foi o intuito de Deus que o homem e a mulher se casassem, tornando-se uma só carne e vivessem um para o outro, para glorificar também sim o nome dele, que acima de tudo o relacionamento tem que glorificar a Deus, mas viver um para o outro ali para sempre. Não ter essa questão de separar. Mas hoje tem se tornado comum o fato de muitos se namorarem e só enrolarem, enrolam, e até chega o ponto de, quando se trata de namoro cristão, às vezes consegue ter a relação sexual, acaba desanimando, tem aquela desmotivada, porque o que te motiva muitas das vezes a querer casar, um dos pontos principais também é o fato de ter relação. E se você perde essa chama, essa motivação, é porque tem algo de errado. Então tome muito cuidado. Então entenda que você tem que namorar para casar. Se não for esse seu intuito, então não comece a namorar para iludir os sentimentos das pessoas, para começar a magoar pessoas. Tem pessoas que namoram e passam 5 anos, 6, 7 anos. Isso aí não é namoro. Ellen White, a profetisa da igreja, ela fala o seguinte: se passa de 2 anos, não é mais considerado um namoro, é considerado digamos que juntos. É considerado como se já tivessem uma vida de casados. Então, é pouco tempo. Qual é o limite, então? 2 anos. Exatamente. Mas, Júnior, eu não conheço a pessoa. E aí, meu amor, tu me conhece em 7 meses? Ela não vai me conhecer. Nunca vou conhecer completamente. Ninguém nunca conhece completamente. Né? Você vai conhecendo ao longo do tempo, mas ainda assim não vai conhecer completamente. Só quem conhece nós completamente é Deus. Né? Mas assim, com o tempo, você passa a conhecer um pouco mais a pessoa. Exatamente. Né? Então, com a convivência ali, vocês estando juntos. Né? No namoro não tem como conhecer tanto. Exatamente. E o meu conselho para as meninas é: se ele não toma nenhuma posição, essa pessoa que está com você não toma nenhuma posição para casar, abra o olho, certo? Olhem bem isso, porque namoro é para casar. Não namore só por namorar, namoro é para casar. Com certeza. E você entenda uma coisa: você não é pano de chão para estar com um e outro ali. Não. Você foi criada para ser feliz ao lado de uma pessoa que Deus ele tem para você. Eu lendo o livro de Gênesis, quando eu vou ler ali sobre Isaac, ele estava trabalhando e Raquel, ela veio ao encontro dele. Ou seja, ele estava trabalhando, ele não precisa fazer absolutamente nada. Ou seja, Deus ele vai colocar a pessoa ideal na tua vida se você esperar, se você confiar que ele tem alguém ideal para ti. Só que o problema tem que se precipita, acaba tomando decisões equivocadas e acaba se frustrando. Aí quando tá com 2 meses de namoro, 6 meses, 1 ano, diz essa pessoa não é pra mim. Mas você, porque escolheu errado, agora você tá achando isso. Então tome muita cautela ao escolher a pessoa que tu quer pra tua vida. Porque pode ser que você com 1 ano de casado ou 1 mês, você queira desistir da caminhada. Então tome muito cuidado e entenda que casamento é bom, é. Agora tome conselho de pessoas que deram certo. O problema de nossa geração é o fato delas buscarem conselhos com quem deu errado. A gente está mais propício a acreditar em quem deu errado do que em quem deu certo. Um exemplo, é muito fácil perguntar para a mãe, se ela tiver um casamento frustrado, ela vai dizer que o casamento é muito ruim, é uma maldição. Mas se eu pergunto para alguém que deu certo, ele vai dizer, case, o casamento é uma bênção, você não sabe o que você está perdendo. Ou seja, você prefere escutar quem deu certo, quem dá certo, ou quem deu errado e continua dando errado. Então pare para escutar, saiba os conselhos de pessoas que deram certo na vida. Tá bom? Então, o namoro é pra casar. Se não for esse seu intuito, então você tá perdendo muito tempo. Exatamente.
Então, esse foi nosso vídeo, né? A primeira parte, nós teremos a segunda parte, certo? Respondendo as perguntas que vocês mandaram para nós. E se inscrevam no meu canal, certo, gente? Vou deixar aqui embaixo. E vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais. Vou deixar aqui todas as redes sociais também. E é isso, curtem, comentem alguns temas que vocês querem que nós falem. E espero que vocês tenham gostado. Então, até mais. Até mais. Até o próximo, a segunda parte.